Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estar para transmitir a aula da Escola Bíblica Dominical, lição número 11, de 14 de março de 2021. O assunto descompromissados com a evangelização. Mas antes de entrarmos na lição propriamente dita, vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Abençoa teus servos que irão assistir a este vídeo, Senhor. Que, Senhor, tu fazes ao coração de cada um, ó Pai. Que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo. Senhor Deus, cura as enfermidades daqueles que estiverem enfermos, opera milagres e maravilhas, supra as necessidades materiais e espirituais de cada um, Senhor. E assim continua conosco, ajudando-nos, abençoando-nos, guardando e livrando-nos do mal. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, compromissados com a evangelização. Graças a Deus que o Senhor está despertando, então, os líderes, né, e principalmente as pessoas, por exemplo, que estão trabalhando, elaborando a revista, e nos trazer essa lição maravilhosa a respeito da evangelização. Glória a Deus, aleluia. E o assunto da lição nos diz assim, o texto áureo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, em Romanos 1,16. E a verdade prática nos diz a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ver que realmente a evangelização sempre foi e é realmente a prioridade do movimento pentecostal. Então, esta é a razão que nós realmente temos que buscar pelo batismo com o Espírito Santo, para nos capacitar, para testemunharmos a Cristo, glória a Deus. Então, essas são convicções arraigadas, meu irmão, já na palavra de Deus, que fundamentam a nossa prática de evangelização. É isso que nós iremos estudar nesta lição, agora, no dia que estamos atravessando, o dia de hoje, e que estamos trazendo esta lição para os irmãos. A introdução nos diz: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Glória a Deus. Então veja, irmãos, que a igreja do Senhor, nós, as pessoas salvas na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que temos a autoridade de realmente levar esta palavra, este evangelho a todas as pessoas. E é isso que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, não é? Então o escritor aqui está nos dando realmente essa introdução, que a igreja do Senhor não é o templo, irmão, não é a denominação, não. Nós não estamos nos referindo a denominação nenhuma, estamos referindo ao corpo de Cristo, a igreja santa e imaculada. Glória a Deus. Então veja, o evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas, porque o evangelho não é uma mensagem alternativa. Ela trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem Jesus como seu Salvador, e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. O evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim a palavra evangelion quer dizer boas novas, né? Boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16, os irmãos conhecem muito bem esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Mas para todo aquele que nele crê, ele ama realmente. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira imensurável, que não se pode medir, não é? Então vejamos que é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 e 1 Coríntios 15,2 diz dessa maneira, não é? Romanos 16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Primeiro do judeu e também do grego. Isso quer dizer, tanto o povo escolhido, quanto os outros povos. E assim chegou até nós. Chegou a nós nos nossos dias hoje. Não é? Veja aqui, há mais de 2000 anos que vem sendo pregado este Evangelho. O Evangelho da cruz, o Evangelho que mostra que Jesus Cristo, ele foi crucificado, mas ressuscitou dentre os mortos. Está à destra de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E também em 1 Coríntios, que nos fala, 15,2, que nos diz, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha aí, irmãos, a palavra do Senhor nos falando. Então que a nossa crença no Senhor Jesus, a nossa crença em Deus, não seja em vão, mas sim que estejamos realmente preparados para subir com Cristo no dia de sua vinda gloriosa. Aleluia! Ele virá buscar a sua igreja. Pois bem, então só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Aleluia! Só através do Evangelho. Então temos que evangelizar. Temos que pregar, em tempo e fora de tempo. Mas pregar, meu irmão, é só na igreja? Ganhar almas é só na igreja? Isso que nós temos que ver. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós estamos realmente falando de Jesus? Eu, pelo menos, na medida do possível, tenho falado no meu trabalho. Eu procuro falar com as pessoas, mostrar Jesus, como ele age, como ele quer que nós vivamos. Do exemplo da minha vida, que era um homem sem Deus, sem paz e sem luz, que hoje sou uma pessoa transformada. Isso é testemunho, meu irmão, isso é pregação. Isso é evangelização. Não precisa somente estarmos no púlpito pregando, anunciando aí no púlpito, não, meu irmão. Entendeu? Isso aí fica para os pregadores, que conhecem com profundidade a palavra de Deus. Aí vem, esboçam, faz um esboço, faz um trabalho elaborado para trazer a igreja para conhecimento nosso, entendeu? Então quer dizer, e com este conhecimento que nós adquirimos, nós também passamos para os outros, meu irmão. Agora, claro, observando na palavra de Deus, que é verdade, não é? Pois bem, então vejamos que o Evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, aleluia. Atos 20 e 24, irmão, diz dessa maneira: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Glória a Deus, aleluia. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então veja que realmente a palavra do Senhor nos fala desta maneira, irmãos. Então as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23, Romanos 3, 23, nos fala, irmão, justamente isto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam essa comunhão com Deus, é dizer, não possuem mais esta glória, este convívio glorioso, esta alegria no coração de servir ao Senhor, de estar sendo protegido por Ele. Então veja que realmente a palavra do Senhor é bem clara, Em 20 e 24 aqui, E aqui em Atos, meu irmão? Então veja que realmente no Atos capítulo, vamos ver também Romanos, no capítulo 3 e versículo 23,
que nós vimos agora, todos os pecados jurídicos, toda a glória de Deus. E Romanos 5,12 diz, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos sério, não, que realmente por um homem. Por quê? Adão desobedeceu ao Senhor. Porque o homem foi feito para viver eternamente. Certo? Os irmãos já sabem disto, ouvem e observam na palavra de Deus isto, tanto é que os nossos antepassados já viviam 900 anos, 800 anos, quase 1000 anos, meu irmão. Porque o corpo deles era preparado para viver eternamente, mas não deixaram essa prerrogativa. Por quê? Porque pecaram, desobedeceram a Deus. O Senhor então diminuiu o tempo do homem na face da terra. Mas observe que no princípio era desta maneira, não é? Não era para o homem viver eternamente, sem essa maldição do pecado. Então observe que realmente, então todos pecaram. Não existe um meio de salvação sem Jesus, irmão. Atos capítulo 4, versículo 12 é bem clara, não é? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, desculpem, com licença. Veja bem, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro nome há entre os homens, meu irmão. Olha a palavra do Senhor nos falando aí. Vamos ver aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 4 e versículo 12. Louvado seja Deus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está escrito lá em João capítulo 14, versículo 6. E também afirmou, irmãos, o campo é o mundo. Veja bem, Mateus 13, 38. O campo é o mundo, a boa semente, irmãos, são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Olha aí, filhos do reino e filhos do maligno. Então veja que há diferença entre ser filho de Deus e ser filho do diabo. Porque quem ama Deus, é filho de Deus, faz a vontade de Deus, assim como Jesus fez, obedeceu a Deus em tudo. Agora aqueles que realmente não querem obedecer ao Senhor Jesus, então faz parte o quê? De ser filho do maligno. Não sou eu que estou dizendo, meu irmão, é a palavra de Deus. Eu não discrimino ninguém, mas é a palavra de Deus que está falando. Ela fala dessa maneira. Leia na sua Bíblia aí, certo? Para confirmar Mateus 13, 38. Então a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Veja bem, então é uma agência legítima, a Igreja do Senhor. O Senhor Jesus constituiu a Igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos, irmão, era um próspero ganhador de almas. Então veja que realmente um crente daquela época, ele procurava se esforçar para ganhar almas. Se ele falava com alguém, ele falava de Jesus, não esquecia de falar de Jesus. Tratava de assuntos? Tratava. Outros assuntos? Tratava, com certeza. Mas não esquecia sempre de colocar Jesus no meio. Dava uma brecha e estava falando de Jesus, estava falando do Mestre. E é isso que nós temos que começar a fazer, meu irmão. Por quê? Porque aí nós estaremos fazendo, cumprindo o mandado de Deus. O mandado de Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Atos, capítulo 8, versículo 4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Como os irmãos sabem, houve uma grande perseguição em Jerusalém. O Senhor usou isso para quê? Para que eles não ficassem ali, realmente colocados ali em uma redoma, saíssem da sua zona de conforto e levassem a palavra. Eles tinham que sair para espalhar a palavra. E foi isso que aconteceu. E por onde eles iam pregando a palavra de Deus. Iam falando a respeito do Mestre, a respeito da sua crucificação, a respeito da sua ressurreição. Eles não deixavam nunca de falar de Jesus.
Então devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades, irmão. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então observe a palavra do Senhor. Então isso é feito mediante o que, irmãos? O Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, como está escrito em Romanos capítulo 1, e versículo 16. Então vamos observar aqui: porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Ele não se envergonhava da palavra. Né? Por quê? Porque é o poder de Deus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, mas é de todo aquele que crê. Nós temos que ter isso em mente. Tem que crer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é crer, meu irmão? Crer é fazer parte do rol da igreja, passar a observar os preceitos bíblicos, passar a obedecer. Então Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aqui o tópico 2. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos. Olha aí, irmãos. Da obra expiatória de Cristo. Mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Por exemplo, a nossa teologia, irmãos. Vamos ver a respeito dela. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos. Por quê, irmão? Porque teólogo tem de todo jeito por aí. Tem pessoas que não pertencem à igreja nenhuma e fazem teologia. Aprendem teologia, estudam teologia. Para saber, para debater, para compreender, para enrolar os que estão na fé. Até isso, meu irmão. Então tem que estar preparado para tal coisa. Então veja aqui. Vem diretamente da onde? Das Escrituras Sagradas. Sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal, que nossos pais nos legaram, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Pelo contrário, eram pessoas indoutas, não tinham estudo, mas sabiam dizer que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Então observe que realmente a igreja cresceu desta forma. Não foi só os teólogos. Teologia já veio muito depois. Não é? Mas quem pregava o evangelho aí na multidão, realmente, saía à rua, eram os irmãozinhos da igreja mesmo. Eram lá aqueles irmãos que aprendiam, mal sabiam ler, faziam um esforço danado para aprender, para ler a Bíblia. E eles pregavam com autoridade. Pregavam, Jesus salvava, pregavam, Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, porque eram cheios do Espírito Santo. Eles acreditavam, eles criam realmente na palavra do Senhor, o que a palavra de Deus dizia e diz para nós. Não é? Então veja que realmente a CPAD vem publicando vários volumes, a coleção de todas as revistas, por exemplo, da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores, meu irmão. Não. Então veja. Para ensinar, para esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Né? Segundo Timóteo 3, 14 a 17 diz: tu permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, desde a eternidade, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te são para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pois então, meu irmão, então vem aqui, instruído para toda boa obra, meu irmão. Quer dizer, então que ele seja perfeito, o quê? Como assim? Ah, mas
Perfeito só no céu, perfeição. Mas procurar cada dia mais, meu irmão, está cumprindo o que diz a palavra de Deus. Aí sim, até aquele dia que chegarmos à estatura de varões perfeitos, na presença do Senhor. Aleluia. Assim como Cristo foi perfeito. Pois bem, então por que Jesus morreu? Por que, meu irmão? Ora, por quem que Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, não é? Por quem que Jesus morreu? Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram em duas interpretações da Escritura: expiação limitada e expiação ilimitada. Veja bem, por que limitada? A limitada, irmão, trata da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo, não é? Restrito de pessoas que já foram escolhidas desde a fundação do mundo. O pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma que ele é Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Não é? Rejeitamos essa linha de interpretação. O que diz lá em 1 Timóteo 2,4, irmão? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é? Aí já, mas aí que está falando todos os homens, irmão, não todos os homens crentes. Todas as pessoas se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Certo? Então por isso que é uma interpretação errada dizer todos os homens crentes. Não. É toda a humanidade. Então esse é um dos exemplos de todas as passagens bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. A expiação ilimitada, não é essa aqui. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. João 4,42, não é? Identifica o quê? Que o Pai, seu Filho, enviou seu Filho para Salvador do mundo. Diz assim, eles diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isso porque vocês conhecem a história da mulher samaritana. Ela mesmo foi, falou do povo lá para Jesus, a respeito de Jesus, então eles vieram ter com Jesus, e Jesus falou com eles. E agora eles diziam, já não é pelo teu dito, mulher, mas porque nós estamos realmente ouvindo, não é? E nós cremos que Ele é o Salvador do mundo, porque estava ouvindo as palavras do Mestre. Aleluia, louvado seja Deus. Então observe que realmente, irmão, a palavra do Senhor é bem clara para nós. Então veja que, e não somente de algumas pessoas, a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2 diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. A expiação, meu irmão. O sacrifício vicário na cruz. Ele não fez só por alguns, não. Por uma meia dúzia de pessoas. Ou somente pelos apóstolos. Não, meu irmão. Chegou até nós. É pela humanidade. É por isso que a palavra não pode deixar de ser pregada. É para a humanidade toda. É para o mundo todo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vemos por isso, Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar, irmão, que a expiação é limitada. Porque João 3,16, nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira imensurável, não se pode medir, aleluia. Tito 2,11 diz o quê? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É pela graça, não é pelas obras. Não é porque eu sou bonzinho que eu vou ter a salvação. Não é porque eu ajudo os Beltrano e Ciclano que eu vou obter a salvação. Não, meu irmão. É dado de graça para nós. Eu não preciso pagar pela minha salvação. Eu não preciso comprar, pedir dinheiro para os outros para pregar o Evangelho.
para ensiná-los a respeito da salvação, não. Então veja que isto é mistério que nós façamos, porque nós já recebemos a Cristo, aleluia. Então a evangelização, irmão, local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas principais da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, é só observar isto, ler a respeito destas coisas, não é? Irmão, nós vamos ver aqui mais na frente, por exemplo, a evangelização é o ato de comunicar o quê? As boas novas de salvação, de comunicar o evangelho a todas as pessoas por meio da palavra e ações. Não é o que Jesus fez. Mateus 4:23 diz que ele percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades de moléstia entre o povo. Bom, teria que ser assim conosco também. Nós também temos que fazer desta forma, não é? Mas é preciso ter fé para fazer isso, meu irmão. Preciso crer no Senhor Jesus Cristo. É preciso crer que Ele realiza essas obras, para que assim possamos fazer e obter a resposta positiva do Senhor, não é? Claro que tem que ser com a vontade dEle. É óbvio que é com a vontade dEle. Pois bem, então a evangelização é isto, como nós vimos aqui, não é? Então temos que ver também, mesmo, o seguinte: e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 33. Vamos ler na sua Bíblia. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Atos 2, 42 e 47. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos desde o avivamento da Rua Azusa era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, não é? A habilidade de falar uma língua, xenolalia, é isto, que é a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolaica, missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia, não é? Que é falar a língua, como os irmãos observaram aqui, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Então observe isto. Então quer dizer, então falar em língua, irmão, é outra coisa, é você com Deus, é a sua interação direta com Deus, é entre você e Ele, é mistério de Deus. Então observe. Então as missões, irmão, o trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa, não é? Por quê? Irmãos, quando são enviados a outros países aí, vão ver uma cultura totalmente diferente. Modo de falar, modo de agir, o que eles comem é diferente do nosso, o seu dia a dia, não é? Quer dizer, o modo de se comportar, uns sentam à mesa, outros já não sentam à mesa, sentam no chão mesmo. Quer dizer, mas é tribal, é daquela civilização, são costumes daquele povo. Então o missionário tem que se adaptar a isso e não querer fazer com que aquele povo venha se tornar que nem ele, entendeu? Venha comer que nem ele, tem que se fazer uma mesa, colocar em cima da mesa. Não, meu irmão. O missionário é que tem que se adequar ao ritmo do povo, onde ele está evangelizando. Então observe que as missões, né? As missões. Então a mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, para se anunciar Jesus. Está lá em Atos 13, 16, 17 e 32. Diz desta maneira: levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi o Deus deste povo de Israel. E escolheu os nossos pais e exaltou o povo,
sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Da descendência deles, conforme a promessa, levantou Jesus para Salvador de Israel. E não somente de Israel, meu irmão, também do mundo. Aleluia! Tanto é que chegou até nós. Então veja que realmente, irmão, o discurso dele no Areópago em Atenas, né? Então veja que realmente foi um discurso bem sucedido. Então o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. O que quer dizer com isso, irmão? A mensagem é a mesma. É a respeito da salvação da humanidade, a respeito de Cristo Jesus. Não é a respeito de fulano, de ciclano, de beltrano, não. É somente Jesus Cristo, porque Ele deu a vida por nós e Ele que nos dá poder através do Espírito Santo para irmos levar a mensagem. Tudo é dele, irmão, tudo vem dele. Tudo é para Ele, aleluia. Então no dia do triunfo de Cristo da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Não é? Então isso que nós temos que observar. Vai ser na sua própria linguagem, cultura. Eles se apresentarão diante de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós vemos que, por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos. Judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. Aleluia. Para ganhá-los para Jesus. Não é? Ele não ia lá transformar a sociedade, irmão. Não, ele ia pregar o evangelho. Agora, a mudança quem faz é Cristo. Não é? Que vai mostrar a nós se nós estamos nos portando bem, se aquela maneira de nós nos conduzirmos é errada. E o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai nos induzir a deixar, não é? Vai nos induzir, vai falar conosco, no nosso coração, que é na nossa mente. Diz, olha, nós estamos praticando errado, não é? Então veja aqui, o desafio hoje, meu irmão. Jesus disse, o campo é o mundo. Mateus 13:38. O campo é o mundo, a boa semente são todos os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade é a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, e depois na Judéia, depois em Samaria, e depois ser testemunhas até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, aleluia. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo, que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 23. Como pode observar na sua Bíblia. Então, irmão, que quer dizer o quê? Que nós aqui, por exemplo, lá em Atos 1:8, diz o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, não é? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não apenas naqueles lugares, né? Mas ao mesmo tempo nós teremos testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em toda a Samaria, e até os confins da terra. É tanto, irmão, certo? Ao mesmo tempo. Então, concluindo, irmãos, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem. E ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Aleluia! Louvado seja Deus. Então que nós fiquemos, irmão, com esta palavra, que nós possamos realmente pregar o Evangelho, sem temor, sem ter vergonha da palavra de Deus, porque ela é poder, meu irmão. Ela é poder, ela salva e restaura vidas, não é? Ela fez isto comigo, tenho certeza que fez com muitos de vossos irmãos, não é? Os irmãos que vocês conhecem, que tinham uma vida muitas das vezes
perversa muitas vezes, né? Vivia deturpando a sua própria pessoa, bebendo, fumando, se degradando, se prostituindo, mas que Jesus mudou totalmente. Mas o que é isso, irmão? É o poder da palavra de Deus. É o poder de Deus na nossa vida. Quem nós éramos antes no passado, o que é que nós somos hoje? Né? Como andávamos, como agimos e como nós agimos hoje. É o poder de Deus através da sua palavra para nós. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar e nos dar realmente a unção do Espírito Santo para continuarmos trilhando este caminho santo e glorioso. Que Deus abençoe a todos. Amém.